esse texto inteiro, então quando você abrir, eu vou ler na versão ARA, pode deixar já aberta, é Hebreus capítulo 5. E vamos ler depois mais uns 2 outros versículos, mas você não precisa abrir, que ele vai colocar aqui na tela, deixa aberta aí Hebreus 5, porque nós vamos ler o capítulo inteiro. Antes de ler, né, eu quero contextualizar o que está acontecendo aqui. A carta dos Hebreus não tem um autor definido, né? Alguns por tempos disseram que era Paulo, mas não tem como confirmar isso, então a gente sabe que é alguém judeu muito conhecedor das escrituras, da Torá, é alguém que tem profundo conhecimento da parte do Antigo Testamento. E ele já estava, agora quando ele escreveu essa carta, Jesus já tinha vindo à Terra, já tinha ressuscitado, porque essa carta foi escrita cerca de 70 anos depois do Senhor Jesus voltar para o céu. E qual é o contexto? É uma igreja de pessoas, todos eram judeus, mas estavam debaixo de perseguições. Então, eles estavam enfraquecendo na fé, querendo desistir da fé e querendo voltar para a prática do judaísmo. Uns queriam voltar para o judaísmo, outros queriam trazer coisas do judaísmo para dentro da igreja, que é mais ou menos nos dias de hoje, se a gente for fazer um paralelo, é a pessoa que se converte, vem para a igreja, mas ela quer trazer algumas coisinhas do mundo junto com ela. Então, eu venho, mas eu posso continuar fazendo isso, fazendo aquilo. Então, era mais ou menos o que estava acontecendo ali. E aí, o autor dessa carta, ele começa, desde o capítulo 1, a fazer um lembrete para aquelas pessoas. Ele faz uma comparação do que eles viveram e presenciaram ou leram do Antigo Testamento e o que eles estão vivendo hoje no tempo da graça. Então, o propósito dessa carta inteira é mostrar que hoje, no tempo da graça, ou seja, após a vinda de Jesus, nós que estamos vivendo no tempo da graça, estamos na plenitude dos tempos e não tem por que regredir, porque eles queriam regredir para os sacrifícios de animais, para todo o ritual do judaísmo. E o autor se dedica a mostrar que Jesus, ele começa no capítulo 1 comparando Jesus com os profetas. Então ele usa todas as simbologias judaicas que aquele povo conhecia muito bem. Então ele cita Moisés, ele fala dos sacerdotes, tudo o que eles usavam, ele vai comparando com Jesus e mostrando a soberania de Jesus em relação àquilo, aos sacerdotes, aos profetas, aos anjos. E ele vai fazendo toda essa comparação. Para o objetivo principal dele é mostrar que agora eles estão na plenitude do tempo, que eles estão numa nova aliança. No capítulo 8 ele vai falar exatamente da nova aliança, que é a aliança através do sacrifício de Cristo, para mostrar que eles precisam se manter na fé, se fortalecer na fé e esquecer essa história de ir para o judaísmo. Deu para entender? Então, vamos ler o capítulo 5, o tema da mensagem é: a prática leva ao discernimento. A prática leva ao discernimento. Deixa eu abrir minha garrafa de água aqui enquanto vocês abrem. Tu não me deixará. 10-0 para a garrafa. Vamos lá. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, primeiro um parêntese para explicar o que é sumo sacerdote, porque vai que alguém aqui não sabe, né? O sumo sacerdote, lá no tempo do Antigo Testamento, era alguém separado por Deus para oferecer os sacrifícios para a remissão de pecado, para que fossem purificados, perdoados os pecados das pessoas. Então, esse sumo sacerdote, não sacerdote, o sumo sacerdote, era o único que poderia entrar no chamado Santo dos Santos, e ele tinha que primeiro oferecer sacrifício pelo pecado dele, porque ele era pecador e mortal como todos os outros. Então, ele primeiro se purificava, oferecia sacrifício pelo pecado dele,
e depois, então, ele oferecia o sacrifício pelo pecado das pessoas que levavam os animais e tal para ele. Ele era o sumo sacerdote que adentrava no chamado Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Importante explicar que o Antigo Testamento não é assim, é obsoleto, não precisamos do Antigo Testamento. Nós precisamos super do Antigo Testamento. A carta de Hebreus é prova disso. Por quê? Ela cita 83 vezes o Antigo Testamento. Se você não estudar o Antigo Testamento, você não vai entender muita coisa do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é simplesmente o cumprimento de tudo o que foi dito no Antigo Testamento. Então você vai ficar perdido, você precisa ler, é como se fosse teoria e prática. O Antigo Testamento o autor aos Hebreus diz que ele é uma sombra, né, uma sombra do que iria acontecer. Então lá no Antigo Testamento já vem falando sobre o remanescente, aquele que viria, se referindo a Jesus Cristo, não citava o nome Jesus Cristo, mas falavam de alguém que viria. E o sumo sacerdote, tudo isso tem uma simbologia com Jesus Cristo, que veio a ser o último dos sumos sacerdotes, o sumo sacerdote eterno. Então, o sumo sacerdote terreno, ele precisava, porque era pecador, ele tinha que primeiro oferecer sacrifício pelo pecado dele, para que ele ficasse purificado, santo, para entrar no Santo do Santo, na presença do Senhor, porque senão ele era fulminado se entrasse lá em pecado. Tinha todo um ritual que o Senhor Deus mandou, escreveu tudo certinho, leis rígidas, e ele entrava uma vez por ano no Santo do Santo. O sacerdote ali no serviço diário era sempre, mas no Santo do Santo era uma vez por ano. Então este é o sumo sacerdote, a função dele. Eu precisava explicar porque ele já começa falando sumo sacerdote, se a pessoa não souber o que é, já não vai entender, né? Então, voltando lá. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons, aqui dons os sacrifícios, os bens, as ofertas, como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes ou dos pecadores e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, eu vou lendo e vou explicando, tá? O que ele está dizendo aqui? O que eu acabei de dizer, né? Ele era pecador também, todo sumo sacerdote também era um pecador. E aí o texto está dizendo que ele tinha a capacidade de se identificar, de se condoer com a fraqueza do próximo, porque ele também passava por fraquezas. Ele entendia, se alguém chegasse lá com um determinado pecado, ele entendia porque ele também era pecador. Então ele não estava ali na função de juiz, de dizer, não, ele estava ali para fazer o que Deus mandou ele fazer, a função dele. Todo sacerdote e sumo sacerdote era escolhido por Deus. O primeiro sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, que Deus instituiu. E também todo sacerdote vinha de uma linhagem que era dos levitas. Só podia ser sacerdote quem era da tribo dos levitas. Então Arão, Moisés, tudo era da tribo de levitas. E todos os sacerdotes, é importante guardar essa informação, porque ao longo do texto você vai entender por quê. Tenha em mente que os sacerdotes terrenos vinham da tribo de Levi. Levi, a tribo de Levi, era das 12 tribos de Israel, era filho de Jacó, que é da promessa que Deus fez a Abraão. Lembra que Deus fez a promessa a Abraão, que farei de você uma grande nação? Então ele teve Isaac teve Esaú e Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Uma delas era a tribo de Levi, e dessa tribo Deus tirou para eles sacerdotes. Deus separou esses homens para Deus. Tanto que eles não podiam ter posses de terra, nada disso. Eles eram cuidados, a moradia, o alimento, era tudo dado pela comunidade, porque eles eram separados para Deus. Essa era os sacerdotes que vinham da tribo de Levi. Eles faziam várias coisas no templo, não só cantar, como o povo diz, mas eles faziam muitos serviços, inclusive serviços pesados. Então ele está dizendo aqui
que o sumo sacerdote, ele conseguia, né, se compadecer da fraqueza, porque ele era pecador. Aí no versículo 3 ele diz: e por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, que foi o que eu expliquei. No versículo 4, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, que eu acabei de dizer, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus, esse texto está em Salmo capítulo 2, versículo 7, falando que Jesus é o Filho de Deus, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, vamos parar aqui e vamos ler um texto que vai explicar isso, por isso que eu quis primeiro explicar sobre a tribo de Levi. Então, ele está dizendo aqui que nenhum sumo sacerdote, ele se escolhe, como hoje em dia a gente vê algumas igrejas que abrem por aí, o cara se unge pastor, né? Lá não existia isso, só podia ser sacerdote quando Deus separava. E, por exemplo, Arão era ele e os filhos dele, aí morria, vinha o outro filho, e aí vai morrendo um, vai levantando o outro, e era sempre assim. E aí ele está dizendo que ninguém, nenhum homem podia se fazer ele mesmo sumo sacerdote. E aí ele fala que nem Jesus Cristo, porque agora ele está falando sobre Jesus Cristo, homem, enquanto ele esteve na terra, fez dele mesmo, tomou para si mesmo essa glória e se tornou sumo sacerdote. Mas antes ele foi glorificado por aquele, ou seja, Deus, que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E como em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembram que eu falei que todo sacerdote vinha da tribo de Levi, certo? E agora está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Vamos descobrir, abrindo em Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 19. Depois, se você quiser saber melhor sobre Melquisedeque, no capítulo 7 de Hebreus, ele explica bem. Vou ler aqui com vocês. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era o quê? Do Deus Altíssimo. Muito bem. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Vamos entender isso daqui. Os sacerdotes vieram da tribo de Levi, certo? Tribo de Levi era filho de Jacó, certo? Esse sumo sacerdote Melquisedeque apareceu para Abraão, que nem tinha gerado Isaac. E Jacó é filho de Isaac. Ou seja, não existia sumo sacerdote. Não tinha sido criado a lei do sacerdócio. Estão acompanhando? Esse Melquisedeque, ele apareceu para Abraão quando ele veio de uma luta, uma guerra com os reis, e Abraão ofereceu a esse sacerdote, esse sumo sacerdote, que o texto diz que era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Ele ofereceu os dízimos de tudo que ele veio, trouxe o despojo da guerra que ele teve, porque era comum isso, né? Quando ganhava uma guerra, trazia o despojo da terra, os tesouros, gados. E Abraão ofereceu o dízimo para esse sumo sacerdote, segundo o texto diz, que veio direto de Deus. Sabendo, tendo em mente que nem havia ainda sido criado o sacerdócio, o primeiro sacerdote foi Arão, que nem sonhava em existir nessa ocasião, Melquisedeque era a figura de Cristo. É o que a gente chama de teofania. Era o Senhor Jesus ali representado pela figura de Melquisedeque. Por isso que ele disse que Jesus Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Depois, no outro capítulo à frente, ele vai mostrar que Jesus nem poderia ser sacerdote enquanto estava na terra, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E Hebreus vai dizer isso, no capítulo seguinte ele fala isso, ele nem poderia, porque ele era da tribo de Judá.
E só tem sacerdote da tribo de Levi. Então ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, é um sacerdócio que é diferente, porque ele não é terreno, não é humano e não é perecível. O sacerdócio humano é como eu falei, morria o sacerdote, tinha que levantar outro, morria o sacerdote, levantava outro. E Jesus é sumo sacerdote eternamente, porque ele fez de uma vez por todos o sacrifício e vive eternamente sentado à destra de Deus Pai. Deu para entender? Então, versículo 7. Melquisedeque, enfim, descobrimos quem é essa pessoa. Se quiser dar o nome do seu filho, Bruna, Melquisedeque, um nome bem diferente. Vamos lá. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto homem aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações. E esse texto aqui você vai encontrar também em Mateus, ele está se referindo ao texto que Jesus ora e ele chega a suar gotas de sangue quando ele pede, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Presta atenção, ele diz que, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, né, Deus, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Vou parar aqui antes de ir para o 8. Veja que ele diz que Jesus, enquanto estava em carne, ele ofereceu com forte clamor, lágrimas, orações, súplicas a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus estava orando, pedindo para ser livre da morte. Está dizendo aqui, ele orou para quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Aí no 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí, reflita comigo. O texto está dizendo que Jesus falou com quem podia o livrar da morte. E ele foi ouvido. O texto está dizendo que ele foi ouvido. Mas Jesus não morreu? Um triplex, não estou na cabeça agora. O texto diz que Jesus orou para aquele que podia o livrar da morte e ele foi ouvido. Mas Jesus não morreu. Mas ele foi livre da morte, ele ressuscitou. É isso. Ele foi ouvido, porque ele morreu, mas ressuscitou, ele venceu a morte. Ele falou com quem podia o livrar da morte. Foi Deus Pai que o ressuscitou. E ele foi livre da morte, venceu a morte, ele tem a chave da morte, da vida, está vivo até hoje. Então, a oração de Jesus, essa súplica dele, é bom também aqui um parêntese para explicar, porque muitas pessoas se perguntam, diz que Jesus amou a humanidade, deu a vida pela humanidade, mas ele pediu lá para passar dele, então ele não queria, então ele foi obrigado. Não é sobre isso que Jesus estava pedindo, vamos entender aqui. Jesus sabia que no momento em que ele fosse para a cruz, iria estar sobre ele todo o pecado da humanidade, de toda a humanidade, daquelas, de nós, das que virão depois de nós, todo o pecado. E Deus Pai não pode contemplar o pecado. Então era o único momento na história em que a Trindade iria se desfazer, entre aspas, né? Deus Pai iria se afastar. Tanto assim que na cruz Jesus fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Era disso que Jesus estava pedindo para o Pai o livrá-lo. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. E aí ele obedeceu e foi feita a vontade de Deus, que é o que está no versículo 8, dizendo, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, porque embora sendo filho, né, que ele é filho de Deus, ele está pedindo para o pai dele livrar ele daquele sacrifício horrendo, e Deus falou, não, você vai, não vou deixar passar o cálice não. Aí ele está dizendo que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna
para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele foi nomeado por Deus, como todo sumo sacerdote tem que ser. E lembra que eu falei que o sumo sacerdote, ele conseguia entender os pecados porque ele também pecava, certo? Então vamos ler agora o versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Esse tardios em ouvir, uma outra versão vai usar um termo que quer dizer negligentes, displicentes, ou seja, aquele povo estava com preguiça de estudar, de compreender, eles só queriam abandonar a fé e não queriam se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus. Então o autor está dizendo que tinha coisas mais difíceis para explicar, mas por aquele povo se tornasse então desleixado com o estudo da palavra, ele diz no versículo 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, ou seja, vocês estão um tempo suficiente para já ser mestre no conhecimento, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que ele está falando com esses elementos dos oráculos de Deus, princípios elementares? Ele está dizendo, olha, vocês já estão aqui há 20 anos vindo para a igreja, já era para vocês conhecerem a palavra, já era para a gente estar lá em Apocalipse falando da vinda de Jesus, falando de escatologia, mas vocês precisam de alguém que venha aqui de novo dizer o que é a morte de Jesus, por que Jesus morreu, por que ele ressuscitou, porque os princípios elementares dos oráculos de Deus, ele se refere à profecia, ao que foi explicado. Então ele está dizendo, já era para vocês estarem avançados, estarem ensinando, era para vocês serem mestres, mas vocês estão precisando que alguém venha ensinar o beabá para vocês. O leite, aí ele faz a comparação com o leite, né? Como uma criança que não tem como comer uma feijoada, ela precisa de leite. Deu para entender? Ele está dando um tip neles aqui. Vamos lá. Aí no 13 ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Eu vou dar aquela pausa dramática agora. Entendemos que ele disse que as pessoas já estavam na igreja, tempo suficiente para serem mestres, mas eles estavam precisando que alguém fosse ensinar a base para eles. Porque eles estavam negligentes, ninguém estudava, estavam mais preocupados em voltar para o judaísmo, em correr da perseguição e deixaram a palavra de lado. Tanto que ele fica desde o capítulo 1 falando de Jesus, lembrando, ele começa do capítulo 1, esse daqui é o 5. Ele começa do 1, vai pelo menos até o 8, ele gasta só falando sobre a pessoa de Jesus. Para um povo que essa carta foi escrita 70 anos após a morte, a ressurreição e a subida de Jesus. Então era um povo que já era para estar careca de saber. E ele estava explicando tudo de novo. Aí ele agora dá essa carcada aqui, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, o religioso é uma criança espiritual. Tem um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, acho que é o versículo 14, se não me engano, que ele fala, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas quando me tornei homem, passei a fazer coisas de homem. Então, se você é um menino na fé, você vai ser aquele crente assim. Se você é uma criança como essa aqui, que vive ainda do leitinho, você vai ser aquele crente assim. Nossa, eu estava lá ajudando a servir no aniversário da igreja, aí falaram o nome de todo mundo e esqueceram o meu. Não vou mais para a igreja, me magoei. Olha, no aniversário do pastor Felipe, deram um presente para ele, deram um tênis chiquérrimo. Agora, no aniversário do pastor Anselmo,
Ninguém nem lembrou, nem a irmã dele. Não vou mais para a igreja. E é verdade, aconteceu isso. Nem a irmã, nem a mulher, ninguém lembrou do pobre, coitado. Aí a pessoa começa a se magoar com coisas, sabe? Arrumando pelo em ovo. Aí choveu. Aí, talvez amanhã pode ser que eu fique gripada, então hoje eu não vou pro culto. Eu acordei hoje, meu cabelo tá com ponta dupla, não vou aparecer na igreja com ponta dupla. Vou ficar, dar um banho de óleo, né? É o crente que ele é religioso. Ele vai para a igreja, ele ouve a palavra. Às vezes, quando Deus resolve fazer uma visitação especial, aí desce o fogo aqui do céu. Deus usa a Bruna aqui no louvor, desce um xaramanai, aí sai, nossa, que bênção, saí cheio, saí não sei o que maravilha, que bom. Cadê o fruto do Espírito? Não estamos tendo. Primeira virada que eu dei ali na esquina, já chutei um cachorro, já. Porque, assim, poder, manifestação é maravilhoso. Quem já sentiu a glória de Deus, não tem nada, não tem como explicar, né? É incomparável. É maravilhoso. Mas Paulo diz que tudo passa, inclusive as profecias. O que permanece? Não. No texto de 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, ele vai falar, vai passar isso, aqui. Tudo passa, as profecias, tudo. O que permanece é o amor. O amor é a base do fruto do Espírito. Do amor vem todos os outros elementos do fruto do Espírito. A paciência, a longanimidade, a benignidade. Então, o fruto do Espírito tem mais importância na vida do crente para efeito de santificação do que os dons espirituais. Os dons não são importantes, missionária, você está falando isso? São importantes, quando eu estou doida, eu não rasguei a Bíblia. Paulo diz que é para, inclusive, você pedir, desejar e pedir os dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? Para a edificação da igreja. Da igreja, não de si mesmo. O único dom que é para a sua própria edificação é o dom de línguas, como se fala em línguas. Esse é o dom para a sua própria edificação, é o que o texto bíblico diz. Os demais dons é para a edificação da igreja. Estou dando uma aula pedagógica hoje. Tu viu? Estou na pedagoga hoje. Então, os dons é para a edificação da igreja. Por exemplo, a irmã está ali com uma fraqueza, uma dificuldade, aí Deus levanta alguém e faz como fez com a Bruna. Vamos parar aqui, vamos orar pelo irmão ali. E Deus, de repente, nessa oração, ou como ela fez no louvor com a Lucy, fortaleceu a fé da irmã. É um dom que Deus deu de sensibilidade, de às vezes, revelação. E aquela irmã precisava ser fortalecida. Deus usou, fortaleceu a fé da irmã. Entendeu para que serve o dom espiritual? É para isso. Não faz ninguém mais santo. Não é porque você pode ter 45 dons, que nem tem tudo isso de dom, mas vai que você tem 45. Isso não faz de você mais santo. Tá? Você pode ter dons. Deus usou até uma mula. Deus usou um peixe grande. Deus usou os inimigos dele para serem, e chamou eles de servos. Deus usa até o diabo, menina. O diabo é servo de Deus. Imagina se você vai se achar porque tem dom. Não, Deus me usa. Mas tu é santo? Então, não adianta nada. Entendeu? O fruto do Espírito é que é a marca da santificação. Então, não adianta você ter todos os dons dessa terra, mas você não amar, você não ser longânimo, você não ser benigno. Não adianta. Esse é o fruto do Espírito. Se você quiser saber direitinho, lê lá Gálatas 5, 22, tem lá a relação do fruto do Espírito. Então, o crente que vive do leitinho é esse que vem para o culto. Aí, na hora da comida tá tudo legal, o louvor tá lindo, tá uma pregação, uhul! Na hora da pregação, já cai um pouco aqui. Um já dorme daqui, outro já passou 20 minutos, já pregou demais, né? 10 minutos tava bom.
20 minutos já foi muito já. Aí a gente já perde meia dúzia aqui, já foi lá, voltou na mente aqui, ó. E a gente aqui suando. Sai daqui, não, Deus falou comigo, eu ouvi a palavra, o que Deus falou? Menino, estou tentando lembrar, eu já fiz esse teste várias vezes, várias. O que Deus falou hoje? Minha filha, quando chega em casa, eu falo para ela, no mesmo culto que eu estava com ela, na sede, eu falo para ela, o que você aprendeu hoje da palavra? Ela, sabe que eu nem prestei atenção? Eu, sei, e não estou expondo a minha filha aqui, imagina, mas estou dando um exemplo, ela não está aqui mesmo, né? Estou dando um exemplo de que muitos nós, eu inclusive, né? Quantas vezes a gente senta aí, pega a bicicletinha do Bob e viaja, esquece. Quando voltou, o pastor já falou um monte que você perdeu, filho. Você pega uma palavra aqui, olha muito, né? Então, aproveita essa que tu pega e guarda, irmão, guarda, porque alguma coisa você tem que levar daqui. A gente termina o culto, fala, o que Deus... Menino, você sabe que... Olha, eu lembro que ele... Deus é amor. Eu lembro... Não, aí é muito engraçado. Gente, faça esse teste, é muito engraçado. Eu me divirto. Que eu pergunto, tá, mas Deus falou... Não, Deus falou, mas falou o quê? O que você aprendeu? É isso, né? Que a gente tem que confiar, né? A gente tem que... Entende? É sempre eu falo, todo domingo que esse irmão vai para a igreja, Deus fala a mesma coisa para ele, ó, tem que confiar, é só essa pregação que ele ouve. Menina, é impressionante. Às vezes eu mando mensagem, e aí, Deus, como que foi? O que você entendeu na mensagem hoje? Eu entendi que, né, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Deus falou, e, né? É isso aí. Entendeu? Gente, é triste, mas é verdade. Acontece isso todo culto. Por que a gente sabe disso? Porque a gente olha para a vida do cidadão e o que a Bíblia diz? Pelo fruto, você conhece a árvore. Aí você olha a vida do cidadão, ele continua mentindo. Você viu que o pastor Felipe leu no começo, né, o que era para a gente deixar de fazer, né? Você olha, que já estava ali, combinado. Você olha para a vida do cidadão, ele continua mentindo, ele continua trapaceando, ele continua arrumando jeitinho para pôr o filho dele na escola quando não tem vaga, porque ele conhece um vereador, não sei quem, chega a me dar um frio na espinha quando ouço essa conversa. Não, eu estou tentando uma vaga que eu tenho conhecido. Falou, Jesus, converte ele, Senhor. Isso, meu irmão, isso aí olha, depois fala dos políticos, né? A gente é tudo igual, misericórdia, Jesus salva nós, purifica nós sempre. Ainda bem que a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz assim, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Ou ele diz, faça para o outro aquilo que você quer, uma coisa assim, tá? Que eu sou daquelas que, eu acho que... Não, mas é isso. É para você fazer para o outro o que você quer que faça para você. Aí vamos imaginar assim, a Sueli foi lá, pagou uma grana para fazer um concurso público, que ela quer ser concursada, pagou uma grana, estudou dia e noite, ficou um ano investindo, estudando e tal e tal. Aí ela passou entre as primeiras lá, estava esperando ser chamada. Já testemunhou e tudo, só está esperando a hora de ser chamada. Aí passa 1 mês, 2, 3, 4, 5, 10. Aí quem foi chamado? A menina lá que estava em 8º lugar, 9º, 10º, 20º, mas é que a mãe dela é amiga do cara do concurso, conseguiu falar com ele deu um jeitinho, entendeu? Tu ia gostar, Sueli? Não, né? Mas a gente faz isso. Faz isso. Mas é uma vaga na escola no jardim. Mas tem um monte de mãe que precisando com a mãe no jardim, tu passou tua filha na frente só porque tu é amiga do vereador. É pecado. Anota aí na lista do pecado. Corrupção é o nome disso. Bom, assim, o nome mais bonitinho é esse, corrupção. Gente, tem coisas que a gente faz diariamente e nem sabe que é pecado. Sabe por quê? Cauterizou a mente. A gente está tão igual ao mundo, a gente está tão parecido com o mundo, que coisas que o mundo faz a gente fala,
É normal? Não é não, gente. Olha para a Bíblia, lê a Bíblia. Volta, é que nem ele disse assim, que estão precisando de gente que vá para os elementos, né? Os fundamentos lá da palavra de Deus. Porque é isso que eu estou falando aqui. Quem é que não sabe que corrupção é pecado? Mas fazem assim mesmo. Na cara de pau. Passa a veinha lá, finge que tem idade para passar, sendo que ela não tem, aí passa na rolha. Gente, ó, a gente vê cada uma que é crente fazendo. Fala, menino, tem misericórdia, Deus, dessa pessoa, Senhor, ajuda ela. Aí no trânsito, os irmãos no trânsito desconverte as línguas dele, fica tudo estranho. Tudo estranho mesmo no trânsito. Misericórdia. Olha que ele nem recebeu o dom de língua, mas no trânsito a língua dele fica toda estranha. Menino, não faz isso não, que Jesus está voltando. Deus é santo. A gente está falando aqui na forma aqui mais leve, porque o povo, vou falar, como é o teu nome mesmo? Tiago, como é a primeira vez, eu não me lembro de ter te visto, é a primeira vez, né? Então vou explicar para você, eu estou falando aqui no meio que brincando, porque aqui eu tenho uma fama aqui, de que eu sou brava, de que quando eu prego eu dou surra. É uma mentira, gente. É um equívoco. Vou falar mentira porque é um equívoco deles. Então eu já estou falando meio assim na leveza, mas se tu perceber na sutilidade, assim, tá. Entendeu? É a tática. Então é isso. Gente, é pecado. E o que é pecado desagrada a Deus. E essa história de que eu estou salvo. Já vou eu. Eu estou salvo. Pronto, estou salvo para sempre, não perco mais minha salvação. É verdade isso? Olha que calvinista disse que é. E a Projeto de Deus é calvinista. E agora? Como que a gente explica isso? Tudo bom, apóstolo Luiz Henrique? Ligue para o apóstolo Luiz Henrique. Gente, vamos entender isso de uma vez por todas. Já explicamos, mas vai que você era um daqueles cultos que você falou, menino, foi uma pregou, mas tô tentando, vai que foi nesse dia, então vamos lembrar, né? Olha, tem os eleitos, eu não vou entrar nessa parte aí dos eleitos, vamos entrar na parte que, uma vez salvo, salvo para sempre? Amém. Para sempre. Desde que para sempre você fique santificado. É isso aí. Resume assim. Entendeu? Se você permanecer se santificando até que ele venha, aí você vai. Senão, você vai. Entendeu? Se você permanecer nele, se santificando até que ele venha, você vai de arrasta para cima. Agora, se você não permanecer nele, você vai de arrasta para baixo. Entendeu? Ficou claro? Amém. Glória a Deus. Então, tudo isso só porque falamos do leitinho, hein? E isso acontece hoje, porque assim, a gente ultimamente temos falado bastante da vinda de Jesus, até porque é muito necessário, que parece que a gente esqueceu, né? Como ele está demorando, tem 2026 anos só que a gente está esperando, só 2026 anos, a gente esqueceu, mas ele vem, tá? Ele vem. Assim como foi prometido do Antigo Testamento inteiro, aí ele veio, o povo não reconheceu, não aceitou. Ele virá. E está muito perto. Então a gente começa a esquecer, falando sério, agora a gente começa a esquecer do que é ser cristão. Qual é a diferença do cristão? Eu costumo dizer assim, você quer saber o que está certo e o que está errado na hora de tomar uma decisão? Olha para alguém do mundo que você conhece. Ele está fazendo isso que você está querendo fazer? Tá? Então está errado. É isso, porque o cristão, ele anda na contramão do mundo. O reino de Deus é um reino invertido. É onde o maior é o menor, onde mais é menos. O reino de Deus é tudo o contrário. Porque Deus é desses, entendeu? Porque ele pode, ele é Deus, então ele faz o que ele quer. É assim que funciona. Nós precisamos andar em santidade. E agora é cada vez pior, porque o mundo está ficando muito pior. Nós ainda estamos safos que não estamos ainda sofrendo perseguição. Ainda, né? Mas falta isso aqui, ó.
E a gente está lá, vendo a banda passar, deixando as coisinhas pequenininhas entrando. Só o problema de essas coisinhas pequenininhas, tipo uma corrupçãozinha aqui hoje, uma mentira amanhã, um troco que ficou a mais no bolso e tu não devolveu, esse tipo de coisa, vai ficando aqui, uma mágoa que eu vou lidar com essa mágoa, não preciso falar, não preciso pôr para fora, não preciso confessar para Deus, eu sei lidar, vou na força do meu braço. Aí fica uma mágoa aqui, amanhã essa mágoa, a mesma pessoa vem e falou outra coisa, porque aí você já está meio ressabiada com ela, e assim funciona, tá? O inimigo, ele vem bem assim, bem com a sutileza. Então, eu falo uma coisa ali para a Thaís, ela deu uma pontada e falou, não, mas vai ver que ela não estava bem, eu trato isso, eu vou lidar com isso. Aí ela não vai lá diante de Deus e fala, Senhor, eu senti isso pela missionária Solange e eu vou falar com ela, eu preciso pedir perdão para o Senhor, que eu fiquei magoada com ela, aí me chama e conversa, e a gente tem as conversas difíceis, se perdoa ali e amém, né? A Bíblia diz, confessai os vossos pecados aos outros para que sejam sarados. Mas aí a Thaís resolve que não, eu resolvo, na força do meu braço. Aí, só que ela já fica meio assim, né? Naquele dia a missionária, ela estava meio assim, então por isso que ela falou, então, aí o que ela vai começar a fazer? Quando eu vir que ela tá meio assim, eu já não vou chegar perto. Aí vai que eu fico uma semana assim. Aí ela já fica uma semana sem chegar perto. Tá entendendo aí a sequência? O processo da queda? Aí ela vai começando a criar uns distanciamentos, umas muralhas. Só que aí ela já ficou ressabiada. Então, a partir daí, sabe quando você cisma que alguém não foi com a tua cara, e aí a pessoa, ela respirou e falou, tá falando de mim. Não acontece isso? Porque a gente está cismado. Aí a Thaís não tratou. Aí eu estou aqui conversando com o pastor Felipe, nada a ver, estamos falando do mau gosto dele de torcer para o Corinthians. Aí ela passa ali, a gente está falando de time, ela passa, eu olho porque eu achei a roupa dela bonita. Aí eu paro de falar e olho, ela já estava falando de mim para o pastor. Que ela já está o quê? Ressabiada. Isso não acontece? Sim ou não? Acontece. Aí onde eu quero chegar? Ela guarda isso hoje, aí guarda o outro amanhã, o outro daqui depois de amanhã. Chega um dia que ela não me suporta. E eu nem tô sabendo, coitada de mim. Eu amando, achando os cachinhos dela bonitos, falando que o trabalho dela é maravilhoso, e ela lá querendo me esganar, e eu nem tô sabendo. Só que Deus está sabendo que o pecado está lá no coração dela. Porque nada fica escondido aos olhos de Deus. E aí o pecado vai crescendo e vai gerando outro, porque aí o pecado, ele se prolifera, tá? Ele vai gerando outros pecadinhos, ele vai fazendo filhinhos lá dentro, vai gerando outros pecados. Aí a mente cauteriza. É onde Paulo diz, não vos amoldeis, né? As coisas desse mundo, é Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. O que eu estou querendo dizer com isso? Pecado tem que ser confessado, tem que ser colocado diante de Deus. Não importa se é pequeno, se é grande, se é cabeludo, se é sem cabelo, você tem que colocar diante de Deus. Fiquei chateado que passou. Chega diante de Deus e fala, Senhor, fiquei chateado, tira esse sentimento de mim, me ajuda a entender isso daqui. Por que eu senti isso daqui? Por quê? Porque eu sempre falo assim, se alguém chegar para mim e falar, tu é careca, hein? Não vai me causar nenhuma dor, porque eu corto o cabelo assim por escolha. Agora, se falasse assim, não, ela tem uma doença e aí o cabelo está caindo, aí aquilo é um ponto de dor para mim. Mas eu corto assim por escolha, porque eu tenho preguiça, entendeu? Aí eu corto assim que não dá trabalho nenhum, não tem gasto, é isso. Então, se alguém chegar e falar para mim, não, tá careca, eu vou falar, eu gosto. Zero mágoa, zero preocupação. Agora, se isso fosse um problema para mim, aquilo ia me magoar. Se a pessoa tá, sei lá, ela é muito magrinha e ela gostaria de ter um pouquinho mais de corpo, a pessoa fala, nossa, mas tu é magrela, hein? Parece um bacalhau de porta de venda. Aí a pessoa já vai o quê? Ficar magoada. Gostou do exemplo? Ele disse que nunca ouviu ele, né? Ô, gente, bacalhau de porta de venda.
É que eu sou filha de nordestina. Então, uma pessoa magra igual um bacalhau. Tá, tira o bacalhau da porta da venda, só o bacalhau só. Aí a pessoa vai ficar magoada, certo? Então, acompanha aqui, ó. Eu que falei, mas doeu em você. Onde que está o problema? Problema de matemática. Vamos lá. Vamos resolver esse problema. A Antônia falou para a Sara que ela parecia um bacalhau de porta de venda. A Sara ficou magoada. Onde está o problema? Responda. Gente, sempre que algo te doer, amigo, vai para a pedra aqui e pensa. Tá em você o problema. Você tem algo lá dentro mal resolvido, entendeu? No caso do bacalhau, é claro que você não se sente bem com o seu corpo. Aí não é culpa de quem falou. É também como o pastor falou que ele não tinha que falar nada, tem que ficar quieto. Não toma conta da sua vida. Não tem que falar. Mas aí você que é mais cristão vai falar, Deus, para trás de mim, Satanás. Perdoa, irmão, Senhor, perdoa. Aí se for o caso, conversa com ele. Fala, irmão, não faz essa brincadeira não, que não é legal não é bonito não. Hoje em dia, então, o que mais se fala de bullying, né? Fala, irmão, isso não agrada não, isso aí me entristece. Eu não gosto de ter meu corpo assim. Posso estar errado porque Deus me fez assim? Posso, mas é uma mágoa que eu tenho. Ore por mim, irmão. Entenderam? É fácil resolver as coisas com conversa, com palavra. Deus nos deu palavras. Nos deu intelecto. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Nos deu palavra, inteligência, intelecto. É só conversar, gente. Não precisa chegar já assim, ó, levantando. Não, conversa. Conversa. A Bíblia dá até isso, a Bíblia ensina. Ó, se teu irmão fizer, chama ele para conversa. Se ele não resolver, tu chama mais um para testemunha. Não resolveu, chama mais um. Aí se não resolver, tu fala, irmão, vai se converter. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas a Bíblia fala, é para chamar o seu irmãozinho, chama um outro testemunho. É aí que está dizendo que se 2 ou 3 estiverem juntos, ligarem, aí vai. É esse texto, entendeu? Não tem nada a ver com os Deus só vai estar se tiver 2 ou 3 e eu digo o nome dele, não. Até porque vai no Pai Nosso. Por isso que Jesus fala, vocês erram que vocês não conhecem as Escrituras. Menino, o Pai Nosso ele está dizendo você entrar na tua porta e orar sozinho. Como é que vocês entendem que só onde tiver 2 ou 3 é que Jesus vai estar? Mas como é que Jesus vai se contradizer? Ele mesmo falou, irmão, quando for orar, vai, fecha a porta do teu quarto, fica em secreto com o teu pai. Aí o outro vai lá e prega, não, onde tiver 2 ou 3, eu digo, ali eu estarei. Poxa, se tiver um só, então Deus não está não, Deus habita em vocês. Amém. Menino, aprenda. Esse 2 ou 3 é para a hora de tirar o tete a tete, entendeu? A cariação, se ligar da terra, liga no céu, e é isso, é disso que Deus está falando. Mas, fechando parente, voltamos para lá. Então, temos que vir para o culto, ouvir a palavra de Deus, reter e praticar. Que é o que está no versículo 14. Para encerrar, fiz todo esse teatro que era para ganhar tempo. 14, ó. Vai fechar com chave de ouro. Mas o alimento sólido para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vou repetir. Mas o alimento sólido para os adultos, porque ele vem falando que o leitinho é para a criança, né? Aí agora ele diz, mas o alimento sólido para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso que o título da pregação é A Prática Leva ao Discernimento. O que ele está dizendo aqui? Que você tem que praticar. Ele está dizendo que os adultos, aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas. Você já ouviu falar que o nosso cérebro ele tem que ser como os músculos, ele tem que ser trabalhado. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, o seu cérebro vai melhorando, sua mente vai expandindo. E é o que está dizendo aqui, olha,
Pela prática, a pessoa tem as suas faculdades mentais exercitadas para discernir entre o bem, não somente o bem, mas também o mal. Então, a prática da palavra de Deus, ou seja, o que eu ouço e ponho em prática, me faz ter mais discernimento. Amém. Entenderam? Amém. Agora, abra lá em Provérbios, que eu vou pedir para ele colocar aqui. Provérbios 10 e 9, é isso? 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Santo em letra maiúscula, que é o Senhor Jesus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. É o que a gente acabou de ler aqui, ó. A pessoa aprende a discernir quando ele coloca em prática, ele exercita as faculdades. Olha que coisa tremenda é a palavra de Deus. Eu estava pensando sobre isso, falando, Deus, a tua palavra, eu estava lá no quartinho orando, falando, Senhor, a tua palavra, olha só. A gente sempre fala, a palavra de Deus é inerrante, é isso e aquilo. Mas olha o que mais a palavra de Deus faz. A palavra de Deus te dá direção, porque o texto de Salmo 119 diz que ela é luz para os meus pés, né? Lâmpada para o meu caminho, luz para os meus pés, é a tua palavra, Deus. A palavra de Deus te dá discernimento, ela fortalece a tua fé, ela te anima, ela alimenta a sua fé. A palavra de Deus faz tanta coisa, e agora a gente acabou de ver que a palavra de Deus, sendo exercitada, te dá discernimento. Ela faz o quê? Te deixa mais inteligente, te deixa mais sábio. Vocês entenderam essa parte? Praticar a palavra de Deus expande a sua mente, te deixa mais sábio, te deixa mais inteligente, te dá conhecimento do santo, entendimento. Você aprende a conhecer a Deus. Você conhece a Deus, se aproxima de Deus, praticando a palavra. Você vê o texto que ele diz que é exercitando, é praticando. Então, por isso que muitas vezes eu no fim do culto, eu pergunto, eu faço isso mesmo, não estou brincando não, que é para saber se a pessoa estava no culto. Ela estava, a alma do corpo dela estava lá, mas a mente dela estava. Aí eu pergunto, o que você aprendeu? Gente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quando você vier para o culto, traga a sua mente junto, traga seu ouvido aberto, tira a cera, tira tudo, traga a sua alma e fique no culto, e guarda, retenha o que Deus ensinou e pratique. É essa prática que vai te levar à santificação, ao conhecimento de Deus. É a prática. Você ouviu que ele falou que é a prática. Ele diz que é o adulto que consegue a palavra sólida, é porque ele vem praticando, exercitando. Por isso ele consegue receber a palavra sólida. Se você não pratica, não exercita, vem para o culto, vem, acaba, vai embora e não muda nada, você vai viver no leite. Como que você vai saber enfrentar o mundo quando tudo estiver acontecendo, quando a vinda de Jesus realmente estiver ali, ó, e aí já tiver o anticristo, tudo acontecendo, você vai correr para o pastor, me explica aí agora a escatologia, porque eu estou perdido aqui. Já era para tu estar sabendo faz tempo. Faz muito tempo que era você saber disso. Mas a gente está repetindo a mesma pregação, por quê? Porque está todo mundo no leite. Ninguém exercita a palavra de Deus. Exercitem. E não só o que você ouve aqui. Leia a palavra de Deus e pratique. Isso vai expandindo a sua mente. Que aí quando você chega aqui, que você ouve a pregação, vai que você tivesse lido esse capítulo 5 de Hebreus em casa. Deus te deu um entendimento. Quando você chega aqui e ouve um outro entendimento, aí você fala, caramba, acrescentou mais isso. Nossa, que bom, isso, olha, Deus já tinha falado comigo isso daí, olha, Deus confirmando, é tão maravilhoso quando você chega no culto e você ouve uma palavra que Deus falou com você durante a semana. Aí sabe o efeito que isso causa em você? Deus fala comigo. Eu li essa mensagem essa semana, e chegou no domingo, o pastor pregou sobre isso, Deus estava falando comigo durante a semana, Ele se relaciona comigo. Como que isso vai acontecer se você não lê a Escritura? Irmão, leia a Escritura, é o mínimo
É o mínimo que o cristão deve fazer. É o seu manual de regra, o manual de vida, senão você vai andar errado. Vai cair em qualquer esparrela. A sutileza do inimigo é grande. O engano dele é grande, não é à toa que ele, né, comparado com a serpente que vem ali. Então você tem que estar muito firmado no conhecimento do santo. E isso vem através da prática. Entendemos isso? Se você não guardar mais nada, quando perguntar o que você aprendeu domingo, o que tem que praticar. Guarda a palavra prática. Pronto. Prática. Irmão, o que você aprendeu no culto? Falou sobre a prática. Do quê? Tem que confiar. Tem que confiar. É isso, né? Deus falou que tem que confiar e é a prática. É isso. Amém?